Entre as páginas do Antigo Testamento, encontramos histórias de fé, milagres e coragem, mas também relatos sombrios, de punições impiedosas, traições brutais e mortes tão violentas que chocam até os leitores modernos. Hoje, vamos viajar para uma dessas narrativas, uma das mortes mais cruéis já descritas na Bíblia. Um episódio que revela não apenas a brutalidade da época, mas também as consequências devastadoras da ambição e da guerra. Prepare-se, porque este é um relato que mistura história, choque e reflexão. Para entender a morte mais cruel, precisamos primeiro compreender o palco em que ela aconteceu. O antigo Oriente Médio era um lugar de alianças frágeis, guerras constantes e disputas de poder entre povos como filisteus, moabitas, assírios e, claro, os israelitas. As batalhas não eram apenas confrontos militares, eram também demonstrações de poder religioso e político. Vencer uma guerra significava provar que o seu Deus era mais forte que o Deus inimigo. Nesse ambiente, a derrota não trazia apenas a perda de território, mas também humilhações públicas e mortes exemplares. Um dos episódios mais brutais do Antigo Testamento está em 2 Reis 25 e Jeremias 39, a queda de Jerusalém diante do Império Babilônico. O rei Zedequias, o último rei de Judá, tentou resistir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas a força militar babilônica era implacável. Cercaram Jerusalém, destruíram muralhas e entraram na cidade em chamas. E o destino de Zedequias foi cruel. Diante de seus olhos, os babilônios mataram todos os seus filhos. Em seguida, eles o cegaram, amarraram em correntes de bronze e o levaram cativo para a Babilônia. Pense nisso por um momento. A última visão do rei foi a morte violenta de seus próprios herdeiros. A morte cruel não é apenas a física, mas também a emocional. No caso de Zedequias, a tortura psicológica foi calculada. Ele não apenas perdeu seus filhos, como foi condenado a carregar para sempre a memória desse horror, sem jamais poder ver outra coisa novamente. Na cultura da época, a continuidade da linhagem era símbolo de honra e futuro. Matar os filhos de Zedequias era mais do que violência, era apagar sua descendência, destruir sua casa real e declarar o fim de sua dinastia. Nabucodonosor não escolheu essa punição ao acaso. Reis antigos usavam mortes cruéis como lições vivas. Heródoto, o historiador grego, relata como povos mesopotâmicos aplicavam execuções exemplares para manter medo e obediência. A violência contra Zedequias foi, portanto, propaganda política. Uma mensagem clara para qualquer povo que ousasse se rebelar contra a Babilônia. Imagine a cena cinematográfica: as muralhas de Jerusalém ruindo, fogo consumindo casas, gritos ecoando pelas ruas. Soldados babilônios arrastam Zedequias até Nabucodonosor. Ele tenta resistir, mas está cercado. Seus filhos são alinhados diante dele, e em um espetáculo cruel, um a um, é morto diante de seus olhos. O rei grita, chora, implora, mas nada adianta. E quando o último filho cai morto, os soldados arrancam-lhe a visão. O mundo de Zedequias se apaga em trevas. O horror final de uma tragédia que marcou para sempre a história de Judá. Essa é, de sombra de dúvidas, a morte mais cruel já descrita no Antigo Testamento, porque vai além da dor física. É uma morte emocional, familiar e dinástica. É o colapso de um reino inteiro concentrado na tragédia de um homem. E ao refletirmos sobre isso, entendemos que a Bíblia não esconde a dureza da história. Por contrário, ela mostra que a violência, a crueldade e a ambição humana sempre tiveram consequências devastadoras. O que você acha? Para você,
A morte de Zedequias foi realmente a mais cruel do Antigo Testamento? Ou há outra passagem bíblica que considera ainda mais impactante? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas narradas de forma intensa e cinematográfica.